A Polícia Rodoviária Estadual de Assis apreendeu um grande carregamento de armas e munições na SP-333, a rodovia que liga Marília a Assis. No total, 19 mil munições de diversos calibres, armas, carregadores e até um equipamento de acoplagem para a submetralhadora, como você vê aí. O material era transportado por um motorista e seria levado para São Paulo e Rio de Janeiro para o crime organizado e estava escondido em 2 cilindros de aço dentro do veículo. O motorista preso foi levado para a cadeia de Lucélia e todo o armamento agora fica sob responsabilidade da polícia. É a prova de que o crime organizado realmente tem planejamento e isso o que é apreendido. Dessa vez não deu certo, mas e o que passa? É por isso que cada vez mais a violência, a criminalidade, lamentavelmente, estão em alta no país. Bem, neste dia 21 de abril, feriado nacional, dia de Tiradentes, a maioria dos trabalhadores terá folga, exatamente por isso muita gente vai viajar. O movimento das rodovias deverá ser intenso neste final de semana e a Polícia Rodoviária também aumentando a fiscalização. Bem, o Brasil continua sendo um campeão na violência no trânsito. Isso custa muito em vidas e também em recursos para o país. O nosso convidado, Rubens Valdeir Flores Donato, educador de trânsito, dá o seu comentário, a sua análise com relação a essa questão. O Brasil continua sendo um campeão na violência no trânsito. Donato comentou. Na realidade, as estatísticas no nosso país ainda deixam a desejar. Quando eles alegam ou falam alguma situação de agravante, é porque atrás disso tem muito mais que às vezes não é nem mencionado. O país ele é recorde em acidente de trânsito, recorde em acidente com criança, recorde em acidente de trabalho, recorde em acidente doméstico perante o mundo. E, infelizmente, quase nada em todas essas áreas são implantadas na educação, como prevenção e salvar vidas. Bem, a frota aumenta e a violência não para de crescer. E aí, Nonato? Aí entra um outro setor, que é o setor do transporte coletivo precário, com atrasos, superlotação, valor de passagem elevado, falta de horário e etc. Facilidade de aquisição de veículo, como moto, motocicleta, motonetas, etc. Carros que têm uma facilidade de comprar a longo prazo, um pequeno investimento, a pessoa acredita que já está se desvencilhando do transporte coletivo, com certeza. Porém, o que acontece por muitas vezes, a pessoa em um trajeto normal de ônibus levaria 1 hora e por muitas vezes com a bis ou uma moto pequena, ele quer fazer esse mesmo trajeto em 10 a 15 minutos. Muitas vezes sai atrasado querendo chegar antes do trabalho. E aí acaba também ocorrendo os acidentes de trânsito com envolvimento de moto, que é uma grande crescente também em vítimas do nosso trânsito. A formação do trânsito, que não envolve apenas o motorista, o motociclista ou o ciclista, o pedestre também é mal educado. O senhor é um educador do trânsito. Como melhorar essa questão? Temos aí desde 1959, pelo primeiro Código de Trânsito, a palavra educação de trânsito. Em 66 tivemos uma situação também adequada ao sistema. Em 1997 tivemos lá no artigo 76 do Código do Trânsito, educação de trânsito da pré-escola até ensino médio. Temos aí a Lei de Diretrizes Básicas de Educação, 95, 96, 94, 95 e 96, que fala em educação de trânsito. Infelizmente, na rede pública, na rede privada ou na rede particular, não se tem educação de trânsito. Infelizmente, as pessoas ainda acreditam que educação de trânsito é somente na Semana Nacional de Trânsito, de 18 a 25 de setembro. E no resto do ano não se faz mais nada relacionado à educação. Como prevenir alguma coisa, como reduzir acidentes, se infelizmente isso ainda não está na grade escolar como matéria curricular. E o seu programa, Primeiro Passo, Educação, Trânsito, Marília, inclusive começando, é claro, aqui pela cidade. Como está? O senhor é convidado a começar por Marília para
aplicar as palestras? Na realidade, com relação às palestras de trânsito em Marília, infelizmente, muito pouco ainda sou acionado aí, com raríssimas exceções aí. No contexto do trânsito, trabalho aí com os tiros de guerra de Marília, Garça, Tupã, Paraguaçu, Botucatu, Bauru, de forma voluntária. Ministro aulas, palestras e outras coisas que são remuneradas e com esse dinheiro reverto para a educação de trânsito, inclusive com já 355 de forma voluntária em todo o estado de São Paulo, por muitas vezes aí até no Paraná. Tá aí, realmente, obrigado, Nonato, realmente é preciso ter educação. É por isso que a disciplina trânsito deveria constar no currículo escolar. Ainda mais o Brasil que é o campeão da violência no trânsito. Destaques do momento: médico da FABEMA, a Faculdade de Medicina e Enfermagem de Marília, preside comissão científica em encontro nacional. Também, amigos do COM lançam campanha para Centro de Diagnóstico Oncológico. Polícia Federal anuncia concurso com 500 vagas em 5 funções. Também como destaque, exposição em Marília celebra 556 anos do Ikebana, arte japonesa com flores. Realmente, isso é importante você conferir. É o Japan Fest em destaque em Marília. E atenção, você tem plano de saúde? Fique atento, estão querendo mexer na regra do plano de saúde. Confira por quê. Laerte paga um plano de saúde há 30 anos. Pela primeira vez, precisou fazer uma cirurgia no ombro. Se as mudanças estudadas pelo governo já estivessem em vigor, ele diz que teria que pegar um empréstimo. Pelo formato da cirurgia, que foi por reembolso e tudo, eu sei o quanto eu pagaria para a equipe médica, apenas. E é um valor de R$13 mil. A internação no quarto, também no ato da internação, eu assinei um documento que dizia R$1.200. Hoje, de surpresa, na atual situação, eu não tiraria do meu bolso. Eu faria um empréstimo, alguma coisa do gênero. A Agência Nacional de Saúde estuda 2 mudanças na forma de pagamento dos novos contratos de planos de saúde. A primeira seria a regulação da coparticipação, quando a pessoa paga uma porcentagem de tudo o que usa, desde consultas até exames e tratamentos. Só que hoje essa porcentagem paga pelo usuário não pode ultrapassar 30%. Com a mudança, esse limite passaria a ser de 40%. Para o consumidor é muito prejudicial, porque o consumidor vai ter que começar a avaliar se ele pode ou não tratar da saúde naquele mês. Porque como ele já paga o valor mensal e ele vai ter que pagar a coparticipação, pode ser que se ele não tiver dinheiro aquele mês, ele retarde o tratamento da sua saúde, ele retarde o tratamento da sua família. Outra mudança em estudo é a implantação de planos com franquia, uma modalidade que não existe hoje no Brasil. Em uma delas, o consumidor pagaria a taxa extra se quisesse usar qualquer serviço. Em outra, o usuário teria direito a um pacote básico com 3 consultas anuais, com clínico geral, pediatra e ginecologia. E para as mulheres acima dos 40 anos, uma mamografia preventiva a cada 2 anos, menos do que recomenda a Organização Mundial da Saúde, que são exames anuais. Isso tudo porque os planos alegam que as pessoas estão usando os serviços sem necessidade. A gente rechaça essa posição do plano de saúde porque não é o consumidor que decide quais exames ele vai fazer. Quem decide é o médico. Em troca dessas novas cobranças, os planos dizem que vão oferecer mensalidades menores. Nunca conseguimos efetivamente enxergar no mercado, quando se põe esse tipo de proposta, que o consumidor se beneficie. Porque a redução não acontece e ela é mascarada. O detalhamento dessas mudanças está agora nas mãos da Agência Nacional de Saúde, que deve editar as novas normas em junho. Até lá, o que resta ao consumidor é fazer barulho. O que nós podemos fazer no momento é pressionar a agência reguladora para que ela não edite essa resolução dessa forma. O nosso consumidor não está pronto para assumir esse custo e não é justo também. Você que tem seu plano de saúde, fique atento. É claro que o Japan Fest é o destaque em Marília neste final de semana, mas temos outros atrativos culturais. Confira agora a agenda cultural.
eu sou o Bruno Henrique Gordon e a partir de agora você confere a nossa agenda cultural, repleta de dicas para você aproveitar o seu final de semana aqui em Marília. E começou na última quinta-feira a 16ª edição do Japan Fest. Tradicional evento da colônia japonesa, o Japan Fest terá a maior festa já realizada em todas as edições, com espaço ainda maior, inúmeras atrações confirmadas, muita diversão e variada gastronomia. O evento deve receber cerca de 70 mil pessoas durante os 4 dias na sede campestre do Nikkei Club, que fica localizado na Avenida Benedito Alves Delfino, 2850. Neste sábado, às 16 horas, a Confraria de Dança de Campinas apresenta no Teatro Municipal o espetáculo Mirabolante. O espetáculo é destinado a crianças e a entrada é franca. Misture 2 bailarinos e um bom bocado de música e fantasia. O resultado é uma mirabolante brincadeira de carnaval. No espetáculo Mirabolante, os bailarinos tocam, cantam e dançam, embalados por frevos, marchas, marchinhas e jogos de palavras. Os ingressos gratuitos devem ser retirados com 30 minutos de antecedência na bilheteria do Teatro Municipal. Neste sábado, dia 21, às 16 horas, o Teatro do SESI apresenta o espetáculo infantil O Menino e a Cerejeira. Com um enredo lúdico, O Menino e a Cerejeira se passa depois da Segunda Guerra Mundial. É a história da amizade entre um senhor que cuida da única cerejeira sobrevivente aos bombardeios e a um garoto, Taichi, que tenta superar a perda do pai na guerra. Inspirado nos ensinamentos orientais, a peça é uma adaptação da obra inédita de Daisaku Ikeda e aborda principalmente os valores fundamentais da paz, da esperança e da coragem. Ingressos podem ser adquiridos na bilheteria do SESI e também no site Meu SESI. E hoje é dia de curtir um bom samba com o show do grupo Fundo de Quintal. Com um repertório de clássicos, um dos grupos mais respeitados do samba comemora 40 anos de carreira. O público poderá viajar de volta aos anos de ouro desse gênero, além de conhecer de perto o ritmo único que tornou Fundo de Quintal o grupo mais premiado da história. O tempero da receita é simples, a batida do tantã, do repique de mão e do pandeiro somados a uma boa dose de generosidade musical. Já que você tá tão feliz, dá um grito, solta um riso, não disfarça. O show acontece no Teatro do SESI, que fica localizado na Avenida João Ramalho, 1306, e os ingressos podem ser adquiridos na bilheteria do SESI com antecedência e também através do site Meu SESI. E no cinema, a dica é o thriller Exorcismos e Demônios. Exorcismos e Demônios é baseado na história real de um padre sentenciado à prisão após a morte de uma freira em que praticou um exorcismo. Uma jornalista investigativa se esforça para desvendar se de fato ele assassinou uma pessoa mentalmente doente ou se perdeu uma batalha contra uma força demoníaca. Quer ficar o final de semana em casa? Então não deixe de conferir as nossas dicas de séries. Um dos títulos mais aguardados da semana no catálogo da Netflix é a série The Alienist, um thriller psicológico que se passa nos anos de ouro dos Estados Unidos, em plena Nova York. A série retrata Laszlo Chrysler, um brilhante obsessivo alienista, um controverso campo da medicina que surgia na época e era visto com medo e desconfiança pelas pessoas. Especializado em tratar das doenças da mente, Laszlo acredita ter a chave para desvendar a identidade de um assassino em série nunca visto antes e colocá-lo atrás das grades. Outra dica é a série francesa Le Chalet. A série conta a história de um grupo de amigos que vai de férias para um chalé remoto nos Alpes franceses, onde são apanhados numa armadilha fatal quando um segredo do passado é revelado. A primeira temporada já se encontra disponível na Netflix. Essas aqui são as nossas dicas para este final de semana. Espero que vocês tenham curtido. Até mais. Tchau, tchau. Realmente
realmente vale a pena conferir. Mais destaques: Procon apura venda paralela de figurinhas da Copa em Marília. Lupércio agora pertence à zona eleitoral de Marília. Prefeitura de Garça realiza limpeza no cemitério daquela cidade. E a população está reclamando da manutenção da limpeza também no cemitério de Vera Cruz. Pompeia terá neste domingo o primeiro encontro de colecionadores de figurinhas da Copa. Será na Sociedade Recreativa de Pompeia, das 9 da manhã até a 1 da tarde. Daqui a pouco, faltam 10 dias para o envio da declaração do imposto de renda e a maioria ainda não o fez. E também esgoto, tratamento, problema realmente grave da infraestrutura do país.